E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos estudar um pouquinho fármacos agonistas colinérgicos. Que eu estou dando continuidade, né, o que nós iniciamos lá falando sobre o sistema nervoso central, onde de preferência a gente vai bater sobre o sistema nervoso autônomo, onde tem a divisão de simpático e parasimpático. E agora eu estou dando continuidade, onde a gente vai falar de fato sobre os medicamentos que é da parte do parasimpático, né? O sistema nervoso autônomo parasimpático. Então aqui tem os fármacos agonistas colinérgicos. Esse grifo que eu estou estudando, como eu já disse, ele na verdade é um resumo de livros, né, que alguém fez. Então ele está esmiuçado, ele passa uma mensagem de uma forma mais direta. Então eu dou início primeiro com ele para depois a gente ir aprofundando com os livros, porque a gente sabe que o livro de fato ele já tem um entendimento mais detalhado, né? Mas inicialmente eu vou puxar com ele, com essa apostila, que é para a gente poder ir compreendendo à medida que a gente vai estudando, beleza? Vamos lá. Denomina-se de medicamento agonista o que possui afinidade celular específica produzindo ação farmacológica. Assim, no caso de fármaco ou medicamento agonista colinérgico, portanto, são caracterizados pelos efeitos que produzem de modo semelhante aos da acetilcolina. A gente vai falar muito dessa molécula acetilcolina, né? Então a gente vai conseguir identificar no decorrer do tempo que a acetilcolina ela é uma substância fisiológica que nós possuímos, que ela tem uma capacidade ela tem uma multiplicidade, na verdade, de sintetizar, e ela está espalhada em alguma parte do nosso corpo, né? Mas especificamente a gente falando somente do sistema nervoso central. E aí precisa de uma outra molécula que é para inativá-la, porque assim a substância ela precisa estar em homeostase, na verdade, para poder ter uma vida fisiológica natural. Então a farmacologia, né, quando você estuda farmacologia, eu tenho dito isso sempre, que é de fundamental importância você ter a fisiologia, né, um conhecimento apropriado, aprimorado, seja lá do jeito que você queira definir isso, mas você precisa conhecer a fisiologia, né? Vamos dizer, um pouco mais do que a própria farmacologia, porque a farmacologia ela complementa a fisiologia quando eu falo no sentido do curso de farmácia, o curso da medicina, né? Para quem quer trabalhar com a clínica, então você precisa ter esse conhecimento. E você vai ver que esses medicamentos que a gente vai citar aqui no decorrer do estudo, ele não está classificado numa farmácia comunitária. Ele é específico de uma farmácia hospitalar, né? E tem seus setores específicos, tem os profissionais específicos que têm acesso a esse medicamento. Somente eles podem administrar esses medicamentos, né? Então a gente vai aprendendo aí no decorrer do estudo, né, esse tipo de comportamento e de conhecimento que a gente precisa ter sobre esses medicamentos, entendeu? Vamos lá. Os fármacos agonistas colinérgicos são também denominados de parasimpático-miméticos, né, que é a mesma coisa de agonistas colinérgicos. Geralmente a acetilcolina ela não tem importância terapêutica, devido à sua multiplicidade de ações e sua rápida inativação pela acetilcolinesterase, foi o que eu acabei de falar agora, né? A acetilcolina ela tem uma vasta proliferação, ou seja, ela ela se multiplica com facilidade. Sintetizar é o que? Criar-se, né? Então precisa de uma outra substância que é para inativá-la, ou seja, a acetilcolinesterase. Em situação ocasional como agente, aqui ele diz que em situação ocasional como agente local de oftalmologia, principalmente para produzir a miose, né, em cirurgia oftálmica,
E alguns autores sugerem como a única possibilidade do uso terapêutico da acetilcolina. Vocês vão acostumando assim a forma dos vídeos que eu vou fazer, porque é basicamente, né, como se eu estivesse estudando, entendeu? E não é slide, é realmente os grifos aqui, né, uma apostila e livros que a gente vai estudando e a gente vai pegando, esmiuçando essas palavras interessantes. De antemão, eu já vou falar assim que na época da faculdade eu aprendi com o professor, né, professor Gilmar Ribeiro, a forma que ele ensinava, que era ele, à medida que ele ia mostrando lá o livro, ele ensinava também através de livros, né? Ele ia abrindo o Google e pontuando aquilo que ele estava o que o livro queria passar. Um exemplo. Aqui eu falei que esse medicamento, na verdade, os medicamentos, né, correlacionados ao agonista colinérgico, ele está mais correlacionado como um agente oftalmológico, né, principalmente para produzir miose em cirurgias oftálmicas. E aí o que é que a gente faz? A gente abre o Google, né, olha lá o que é cirurgia, o que é miose em cirurgia oftálmica. Então, eu não vou fazer isso aqui porque eu ainda vou definir como vai ficar essa gravação. Eu estou gravando aqui, né? Estou tendo um outro tipo de gravação. Se eu tiver um pouco de dificuldade em conjugar os dois vídeos, só vai ficar o vídeo do meu vídeo, né? Só vai ficar o vídeo do vídeo. Esse outro aqui não vai ficar. E aí, para você poder acompanhar, você tem que me solicitar a apostila ou então o pedaço do PDF que futuramente a gente vai estudando, que é do livro, né? PDF do livro. E aí eu disponibilizo e você vai acompanhar através dos livros. Mas eu acredito que eu não vou ter essa segunda parte não, que eu já tentei fazer e não consegui. Entendeu? Então é isso, você coloca lá miose em cirurgia oftálmica, o que vai causar a miose? E aí você já tem a noção que esse tipo de medicamento é para aquilo ali. Aí você já liga uma coisa com a outra. Isso é importante, viu, farmacêutico? Para você que trabalha em unidade intensiva, unidade cirúrgica, que é um centro cirúrgico, ou na emergência, né? Muitas vezes não, desculpa, mas pode ocasionar ter uma possibilidade de uma equipe, né? Uma equipe nova e de repente está atrás de um determinado medicamento e esse medicamento ele de repente esqueceu o nome, de repente não teve acesso a esse medicamento e aí ele precisa daquele medicamento. Então, se você tendo conhecimento do processo que ele vai fazer, administrar um processo cirúrgico, né? E aí você já pode estar ajudando esse profissional para disponibilizar o medicamento na dispensação. A gente vai conversando assim mesmo, porque aí fica mais rico, né, o estudo. Aqui, ó. A injeção venosa de acetilcolina produz vasodilatação, né? Vasodilatar é o vaso ficar mais aberto. Então, com isso vai acontecer o quê? Uma queda de pressão arterial, além de um breve decréscimo da frequência cardíaca e do volume sistólico, seguido de disparo do nó sinoatrial, pois a atividade vagal regula o coração através da liberação da acetilcolina ao nível do nó sinoatrial. Lá atrás, né, se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo vídeo, no hashtag 1, hashtag 2, lá eu falo sobre atividade parasimpática, que no coração, né, no músculo liso, ela não existe, né? É inexistente. Então, quem faz essa atividade parasimpática é o nó sinoatrial e ele faz essa atividade. Então, aqui justamente ele está falando sobre isso, que o coração, através da liberação da acetilcolina no nível do sino atrial, nó sinoatrial. A hipotensão arterial ela pode ocorrer porque existem receptores colinérgicos nos vasos sanguíneos, a hipotensão arterial. Em resposta, causam a vasodilatação.
Os fármacos agonistas colinérgicos, eles são distribuídos em dois grupos. Não esqueça isso. Os fármacos agonistas colinérgicos, eles são distribuídos em dois grupos, viu? É o grupo de ação direta e o grupo de ação indireta. E é justamente, né, nessa divisão onde tem os medicamentos, né, dentro desses setores que eu acabei de falar, e também em regiões localizadas como carro de parada, né, que ficam nos corredores do hospital, próximo ao posto, né, de enfermagem. Então, quem faz essa reposição, né, a experiência que eu tive, quem fazia a reposição era o farmacêutico ou o técnico de farmácia, né? O técnico de farmácia, com a fiscalização do farmacêutico, ele compreende com o tempo, né, dominar aquela atividade ali, fazer a reposição dos medicamentos. Quando tem uma parada cardíaca que foi utilizado os medicamentos, esse profissional da farmácia vai lá e faz a reposição dos medicamentos. E é de fundamental importância a gente ter o nome desses medicamentos, o porquê se utilizou esses medicamentos, né? Em qual grupo esses medicamentos estão. Então aí denomina-se, né, no decorrer do ano quanto aí vai de cada hospital, mas normalmente se faz isso. Quantas paradas houve naquele posto de saúde, qual foi o tipo de complicação, qual foi o tipo de medicamentos utilizado, qual medicamento precisa ser mais, precisa colocar com mais quantidade naquele carro, porque às vezes a parada ela denomina mais de medicamento, entendeu? Então não foi suficiente o medicamento ali dentro do carro de parada. Então existem intercorrências, né, que no decorrer do tempo, né, isso é constatado e se faz um gráfico. Isso é apresentado depois para os diretores, né, os coordenadores de farmácia, coordenadores de enfermagem, né, é mais ou menos essa linha aí. Então vamos lá. O que é medicamentos agonistas colinérgicos de ação direta? São medicamentos que agem nos receptores colinérgicos como agonista ativando esses receptores, desencadeia uma resposta semelhante às provocadas pela estimulação do parasimpático. Então a gente lembra que o parasimpático, né, ele tem a parte agonista e a parte antagonista. Então o agonista, né, que é a atividade fisiológica, existem medicamentos que, por isso que ele é classificado de ação direta. Então esse medicamento vai agir igual a fisiologicamente no nosso organismo, né? Ou potencializando ou melhorando a atividade. E aí vem o agonista colinérgico de ação indireta, também denominado de colinérgicos indiretos. Por que isso? Ele diz aqui que, embora não tenha ação direta sobre os receptores colinérgicos, são drogas que proporcionam maior tempo, são medicamentos, né, que proporcionam maior tempo à acetilcolina, inibindo a enzima que tem o poder de destruir a acetilcolina. Portanto, os inibidores da acetilcolinesterase. Então, esses inibidores da acetilcolinesterase podem ser reversíveis ou não. Olha só, lembra que tem a acetilcolina, então os de ação direta vai agir conforme age a acetilcolina no seu organismo. Os de ação indireta vai agir inibindo a atividade da acetilcolinesterase. Que é a acetilcolinesterase? É a molécula que ativa a acetilcolina. Então, se a acetilcolinesterase ela é inibida, consequentemente a atividade da acetilcolina irá se permanecer, entendeu? Então, são dois medicamentos com um propósito, porém com linhas inversas, né? Um vai agir de forma direta e o outro vai agir de uma forma inativando a acetilcolinesterase para aumentar o efeito da acetilcolina.
Deve ser lembrado que esses medicamentos que afetam o sistema nervoso autônomo não agem de modo muito específico, portanto, com frequência provocam efeitos colaterais em diferentes segmentos afetados. Essa aqui é um tipo de informação que quem sabe nesses efeitos colaterais, né, ou se o setor tiver se fizer uma farmacovigilância, né, que eu acho um pouco improvável em relação a isso aqui, os efeitos colaterais esperados, quando efeitos adversos é diferente, né? Uma ação inesperada ao medicamento é diferente, mas o efeito colateral já é algo esperado. Então, para você que é farmacêutico, deseja saber que efeitos são esses aí, é mais fácil você ir direto na equipe médica, procurar saber deles quando é administrado esse tipo de medicamento, o que causa no paciente, né? Porque eles que vão te responder. Ou você vai ter que procurar algum artigo, né, que explica sobre a administração de medicamentos de ação direta e indireta colinérgica, né? Quais são os efeitos esperados, né? Os efeitos, como é que se diz? Os efeitos colaterais esperados que acarreta no paciente depois de administrar esse medicamento. Aí você pode ter essa informação. Os fármacos agonistas colinérgicos de ação direta. Quem são esses? É o betanecol e o pilocarpina. O betanecol, que é o Liberan, ele é um éster da colina que não é hidrolisado pela acetilcolina e possui uma intensa atividade muscarínica e pouca ou nenhuma nicotínica. Devido à ação de estimular o músculo destrusor da bexiga e relaxar o trígono e o esfíncter, provocando a expulsão da urina. Aí o que é que você vai fazer? Você já vai no Google ou pega o livro, né? Tanto faz. Eu falo Google porque é uma forma mais rápida e vai deixar... e tem figuras, de fato, que mostra o que é um músculo destrusor, né? E relaxa o trígono, né? E o esfíncter. Então, se eu explicar isso aqui para você agora, talvez você não entenda. Então, não entenda assim. Veja só, se você não teve contato ainda com esse tipo de informação, talvez não fique claro para você. Então, por isso que eu te convido, você chega, abre o Google, coloca lá, e essa não é uma pesquisa amadora, você está vendo um vídeo, uma imagem, né, para você se familiarizar do que a literatura está falando. A gente está estudando através de livros e apostila. A pesquisa de imagem ela pode ser simplesmente pelo Google, não tem problema nenhum, certo? O betanecol ele é utilizado para estimular a bexiga tônica. Pesquisa lá também o que seria isso. Principalmente no pós-parto e na retenção urinária obstrutiva pós-operatória. Devendo ser lembrado que os efeitos adversos da estimulação colinérgica generalizada, como a queda da pressão arterial, a sudorese, a salivação, o rubor cutâneo, a náusea, a dor abdominal, a diarreia e o broncoespasmo. Se você colocar lá, se você fizer uma pesquisa, né, quais medicamentos causam uma retenção urinária, né, durante o pré-operatório, né, o pré-operatório, o transoperatório, qual medicamento que é utilizado no transoperatório e que no POI causa uma retenção urinária. Aí você vai ver, você vai correlacionar com isso. E aí existe esse medicamento, né, que é para fazer todo esse processo aí. Entendeu? Vamos lá. A via de administração do betanecol ela deve ser oral ou subcutânea, não devendo ser utilizada por via intramuscular nem por via venosa, pois pode provocar efeitos adversos potencialmente graves, ou mesmo fatal, principalmente a hipotensão arterial
e é contraindicado na úlcera péptica, asma, insuficiência coronária e hipertireoidismo. Então aqui já é uma interação medicamentosa aqui já é um processo que é de uma contraindicação onde esse medicamento não pode ser utilizado, que é o betanecol. Já a pilocarpina, ela é um alcaloide capaz de atravessar a membrana conjuntival. Aí pesquisa o que seria isso. Consiste em uma amina terciária estável à hidrólise pela acetilcolinesterase. É muito menos potente do que a acetilcolina, pois possui atividade muscarínica. Com a aplicação ocular, produz contração do músculo ciliar, provocando a miose. E também tem a ação de abrir a malha trabecular em volta do canal de Schwann, sendo utilizada em oftalmologia para a terapêutica do glaucoma, principalmente em situações de emergência devido à capacidade de reduzir a pressão intraocular. Então aqui tem muita informação, né, falando sobre esse medicamento. Então o que é que a gente precisa aprender aqui? A gente tem que saber o que ele diz que produz a contração do músculo ciliar. Aí a gente vai lá na parte do parasimpático, né? E aí você vê que ele causa esse processo do músculo ciliar e a parte do simpático vai causar o contrário, entendeu? Se ele vai provocar uma miose, a parte do simpático vai provocar o contrário, entendeu? E ele diz que ele abre a malha trabecular, né, principalmente em volta do canal de Schwann. O que é um canal de Schwann? Olha só, essa informação aqui, que fala da parte ocular, ela é excelente também. Claro que eu estou falando da pilocarpina. Mas quando você tem essa informação aqui, ela é excelente para você fazer indicação de medicamentos em farmácia comunitária, né? Existem muitos medicamentos com a substância, né, igual a um outro medicamento. Então, assim, na parte de viabilidade, você pode fazer essa mudança de medicamento como farmacêutico, a não ser que na receita o médico coloca lá, olha, medicamento não pode ser substituído por genérico nem similar. Aí é outra coisa. Mas caso contrário, muitas vezes o medicamento ele é caro, entendeu? Ou então é um paciente que não tem acesso ao médico, mas você tem essa informação, obviamente que você vai poder ajudar caracterizando aquela receita que ele está com ela antiga, né? Você não pode deixar o paciente com um problema, né? E nem causar um outro problema. Mas existem colírios que eles são corticoide, tem colírios que ele tem essa questão da, né, tá obstruído lá o canal de Schwann, e então você pode usar para desobstruir esse canal. Tem colírios que ele age como lubrificante, né? Tem colírios que ele agem para deixar o olho menos vermelho. Então, assim, é uma informação um pouco aprofundada, mas Paulo, isso é coisa de médico e tal. Não estou falando para você prescrever nada, não. Estou falando que você, com essa informação em mãos sobre a parte ocular, né? Aliás, sobre tudo, né? Cabeça e pescoço, a gente precisa entender a parte do otorrino, a parte da boca, da laringe, faringe. Então, não custa nada a gente aprender para que a gente possa desenvolver e passar informação mais para frente. Por isso que a gente tem que pegar essa parte aqui e não deixar passar em branco, entendeu? E estudar tudo isso aqui, ó. Aplicação ocular que produz contração do músculo ciliar. A gente vai lá dar uma estudada. O que é músculo ciliar? Né? O porquê que esse medicamento causa isso? Entendeu? Provoca miose. Por que esse medicamento causa isso? Com quanto tempo vai voltar ao normal? Né? Precisa de um medicamento para reverter essa situação? É importante a gente saber disso. E quando tiver oportunidade trabalhando você trabalhando dentro de uma unidade intensiva, né? Não dentro de um centro cirúrgico, é mais fácil,
Você pode chegar para o cirurgião e perguntar: doutor, por que o senhor usa esse medicamento aqui? Né? Precisa perguntar, pergunte, não deixa de perguntar. Se você não pergunta, você não aprende. Ô doutor, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, sou estudante, eu estou estudando, né? Sou formado e continuo estudando. Para que serve esse medicamento? Por que o senhor usa esse medicamento? Em qual tempo o senhor usa esse medicamento? Tem algum medicamento que depois o senhor utiliza para causar amiose, para voltar ao normal? Né? Então, quando você tem esse tipo de informação, essa gama de informação, você só vai agregar na funcionalidade do seu setor, entendeu? Você vai ser mais um profissional, né, gabaritado. A gente tem que sempre procurar ser o melhor, nunca ser o pior e nunca ser mais ou menos, né? Tem que ser sempre o melhor. Se você está estudando, você tem que ser o melhor. Quando eu falo melhor, é você ser o melhor, você ser o melhor, e não ser melhor do que os outros. Cada um tem a sua vida e cada um estuda da forma que quiser, cada um desenvolve da forma que quiser. Mas você precisa estar capacitado para você poder ajudar, ingressar numa equipe, né, multiprofissional e ajudar um ao outro. Vamos lá, eu converso mesmo, eu sou assim. Como efeito adverso, a pilocarpina ela pode atingir o sistema nervoso central, principalmente em idosos, com uma idade avançada, provocando confusão. E produzir distúrbio de natureza central e produzir sudorese, além da salivação profunda. Entendeu? Olha só. Aqui ele já fala de salivação profunda, né? Você já pode usar um medicamento, no caso está falando de colírio, já vai usar um antagonista, né? Depois da cirurgia, né? Porque aqui já tá, nós estamos falando aqui de um procedimento, é um procedimento cirúrgico, né? O médico ele vai usar para causar miose, né? Para desobstruir a malha trabecular. Se não for um procedimento cirúrgico, é um procedimento clínico, então precisa do antagonista. E quem é esse antagonista? A gente vai ver lá na frente. Aí você precisa gravar tudo isso aqui, ó. Produzir os distúrbios de natureza central, produzir sudorese, além da salivação profunda. A via de administração da pilocarpina ela é unicamente ocular. Fármacos agonistas, colinérgicos de ação indireta, ou seja, os fármacos que inativam a acetilcolinesterase. As drogas agonistas colinérgicas de ação indireta ou anticolinesterásicos inibem a enzima acetilcolinesterase, prolongando a ação da acetilcolina. Portanto, provocam a potencialização da transmissão colinérgica nos sinais autônomos colinérgicos e na junção neuromuscular. Gente, junção neuromuscular. Isso aqui a gente precisa estudar depois sobre isso, né? Que isso aqui é mais do que interessante. E são os medicamentos que agem como relaxante muscular. Aí tem os antagonistas do relaxante muscular. A gente vai estudar um pouquinho mais lá para frente. Vamos lá, para não perder o foco. Esses anticolinesterásicos eles podem ser reversíveis se a ação não for prolongada e irreversíveis se a ação for prolongada. Os fármacos anticolinesterásicos, quando eu falar fármacos anticolinesterásicos, ele está falando que é o fármaco que inativa, né, a acetilcolinesterase, né? Aí tem a acetilcolina e a acetilcolinesterase. Por que eu estou falando isso? Porque isso confunde muito a gente que está estudando, né? Aí tem lá a acetilcolina, aí eles dão um monte de nome lá, 2 nomes diferentes, como eu falei que a gente vai falar somente de acetilcolina, a palavra, né? E a acetilcolinesterase que inativa a acetilcolina. Aí ele diz aqui fármacos anticolinesterásicos, beleza? Reversíveis são fisostigmine, neostigmine, piridostigmine,
hidrofônio, inibidores dirigidos contra a enzima da acetilcolinesterase no sistema nervoso central. Quais são desses aqui os mais utilizados? Todos são utilizados, né? Mas o que se mais que você observa mais dentro do hospital é mais a fisoxigmina e neostigmina. Só que um diferencia do outro, que ele consegue atravessar a barreira hematocefálica e o outro não consegue atravessar a barreira hematocefálica. Então, quando você fizer o uso do medicamento, que não é você farmacêuticos, a gente está falando só em questão de conhecimento, quem vai fazer o uso vai ser um médico, né, desses medicamentos, ou a enfermeira, né, uma enfermeira de unidade intensiva, que elas são hiper mega capacitadas para fazer esse tipo de medicamento. Mas assim, o antagonista de um ou de outro, se você precisa utilizar um antagonista que atravessou, um desses atravessa a barreira hematocefálica, você tem que usar o antagonista que vai atravessar também a barreira hematocefálica, senão não vai adiantar de nada. Entendeu? Ele vai continuar lá fazendo o efeito dele. A fisoxigmina consiste em uma amina terciária que bloqueia de modo reversível a acetilcolinesterase, né, potencializando a atividade colinérgica em todo o organismo, possuindo grande número de atividades, inclusive ele atinge o sistema nervoso central, entendeu? A duração de ação da fisoxigmina é de 2 a 4 horas. Então a gente sabe que a fisoxigmina ela atravessa a barreira hematocefálica. Então a gente já sabe que é isso aí. Embora seja menos eficiente do que a pilocarpina, também é utilizada por via ocular, sim, no tratamento do glaucoma, porque produz miose. E contraindicação e contração do músculo ciliar, permitindo a drenagem do canal TREM, que diminui a pressão intramuscular. Entretanto, a fisoxigmina ela é mais utilizada no tratamento da superdosagem do fármaco com atividade anticolinérgica. Esse anticolinérgico significa que é um fármaco antagonista, que a gente vai conversar lá depois. Aí ele fala quais são os fármacos: é atropina, fenotiazídicos, antidepressivos tricíclicos, pois esses fármacos penetram no sistema nervoso central. É também utilizado na atonia do intestino e da bexiga, aumentando a motilidade desses outros órgãos. Vamos lá. Para tratamento sistêmico, a fisoxigmina ela pode ser administrada tanto intramuscular como venosa, sendo muito bem absorvida em todos os locais de aplicação. Entretanto, distribui-se para o sistema nervoso central e pode provocar efeitos tóxicos, inclusive convulsão. Então aqui, para usar, quando se usa a fisoxigmina, né, que é para aumentar o efeito da acetilcolina, porque ela vai inativar a acetilcolinesterase, sendo que ela é utilizada em meios de relacionada à oftálmica, né? Mas também ela usa também intramuscular e venosa, para a gente não ficar achando que isso é somente colírio. Ela também é colírio. E o que é que vai inativar ela? A atropina, né? São os anticolinesterases, quando você tem uma superdosagem de fisoxigmina. Já a neostigmina é o prostigmine, você pode encontrar como neostigmina ou prostigmine. Derivado também inibe reversivelmente a enzima acetilcolinesterase, entretanto é mais polar do que a fisoxigmina e não penetra o sistema nervoso central. Essa parte de atravessar, né, células, atravessar membranas, né, atravessar a barreira
do duodeno, isso é interessante a gente estudar isso à parte, né? Até chegar à parte do metabolismo, porque cai muito em prova concurso público, né? Aí ele fala da parte da polaridade, da parte dos lipídios, então qual medicamento ele tem afinidade à gordura, né? Qual o que penetra, se é o polar ou se é o apolar, né? Então, assim, é uma outra parte também para você tá dando essa, pontuando isso aí, beleza? É só um toque que a gente vai dando aqui. Tendo atividade sobre o músculo esquelético mais intensa do que a fisiostigmina. A duração de ação da neostigmina é de 2 a 4 horas. A neostigmina, ela possui as seguintes indicações: atonia do intestino e bexiga, miastenias graves, prolongando a duração da acetilcolina da placa motora terminal, consequentemente aumentando a força muscular, como antídoto a agentes bloqueadores, por exemplo, a tobupurarina, né? Vou repetir de novo aqui. A neostigmina, ela possui as seguintes indicações para atonia do intestino e da bexiga, miastenias graves. A pessoa que tem um problema de miastenias graves vai usar neostigmina. Para que vai usar neostigmina? Para potencializar a atividade da acetilcolina, entendeu? Prolongando a duração da acetilcolina na placa motora terminal, consequentemente aumentando a força muscular. Como antídoto, usa agentes bloqueadores neuromusculares, mas veja bem, quem tem problema de miastenias graves não pode utilizar um relaxante muscular, né? Que ele falou aqui, agentes bloqueadores neuromusculares, que são os relaxantes musculares. Não se usa. A gente vai ver isso um pouquinho lá na frente também. O porquê que já está falando, né? Já está falando. O que é miastenias graves? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para dar uma aqui, aqui embaixo tem. Aqui, ó. A neostigmina, ela é mais útil no tratamento das miastenias graves, né, do que a fisiostigmina, a neostigmina do que a fisiostigmina. E quem que penetra? A fisiostigmina. E a neostigmina, ela é mais útil no tratamento, né, porque está na placa motora, pois a fisiostigmina tem menos potência na função neuromuscular, na junção neuromuscular, que é na placa motora, do que a neostigmina. Entretanto, a fisiostigmina ela é mais útil do que a neostigmina em condições de etiologia central, como por exemplo em caso de superdosagem de atropina, pois a atropina penetra no sistema nervoso central e a neostigmina não atinge o sistema nervoso central, beleza? É importante gravar isso aí, porque isso aqui salva vidas. Vamos supor que você está lá no centro cirúrgico lá, você é farmacêutico, e você chegou no seu plantão, obviamente sabendo que iria ter cirurgias eletivas, né? E aí, um paciente, quando você viu lá a anamnese dos pacientes, você viu que ele tem miastenias graves. E vamos supor que, por algum motivo, né, isso não pode acontecer, mas acontece, nós somos seres humanos, né, a verdade é essa, que a equipe de enfermagem se passou, né, e a equipe médica se passou. E aí, no último buraco do queijo, a equipe de farmácia foi lá e falou, não, mas esse paciente tem miastenias graves. Como é que a gente vai fazer em relação aos medicamentos, os relaxantes musculares? Entendeu? Ah, mas eu não sabia, não sei o que, então bora lá saber e tal. Então, assim, já é uma informação, né? Já é uma informação. Entendeu? Ou esse paciente
ele precisa, outra coisa também é a equipe de emergência, né, recebeu esse paciente lá na emergência. Em alguns hospitais, como eu já falei, né, os hospitais, né, que se preza mesmo, eles têm essa equipe, que é uma equipe de farmacêuticos que faz uma conciliação medicamentosa. Então, quando você puxa o histórico daquela pessoa lá sobre o medicamento, aí você também puxa as doenças e ele vai relatar. Eu fiz uma cirurgia tal período e foi constatado que eu tenho miastenias graves. Né? Às vezes quem fala é o acompanhante, o paciente não tem condições de falar. Então você ali já tem uma informação e aquela informação vai para o prontuário eletrônico e aí é só sucesso. A farmácia ela fica com essa informação e essa informação passa adiante e não vai trazer problemas para o paciente, não é verdade? Vamos lá. Os efeitos adversos da neostigmina, ela consiste em estimulação colinérgica generalizada, salivação, rubor cutâneo, queda de pressão arterial, náusea, dor abdominal, diarreia e broncoespasmo. A forma parenteral da neostigmina, ela pode ser administrada por via subcutânea, intramuscular e venosa, intravenosa. Olha só, a doença miastenias graves consiste em um distúrbio que afeta especialmente a junção neuromuscular. Né? Aí ele diz que aqui, ocorrendo em um para cada 2.000 indivíduos, ou menos de 25 mil em diferentes regiões. Eu já tive a oportunidade de ver dois pacientes, né? De ver dois pacientes com miastenias graves que ele já entrou no centro cirúrgico com o diagnóstico disso aí. Então, houve uma cautela, não foi o problema, não se descobriu o problema lá. Então, eu tive essa oportunidade de ver isso aí. Graças a Deus, assim. Eu falo graças a Deus no sentido literário, né? Porque você acaba trazendo essa informação para você, para o seu conhecimento e poder explicar para o outro qual foi a atitude da equipe cirúrgica, da equipe de enfermagem. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, descarregou o fone, mas vamos lá. Aí ele diz que devido à falha da transmissão neuromuscular, o que provoca fraqueza muscular e aumento da fatigabilidade, fadiga rápida e intensa, além de resultarem na incapacidade dos músculos produzirem contrações persistentes. Assim, a ptose palpebral, né, que o olho fica sem caído, constitui um dos sinais dos pacientes astênicos. Trata-se de uma doença autoimune, onde anticorpos interferem com a transmissão do impulso no receptor da acetilcolina, mais especificamente nos receptores colinérgicos nicotínicos no músculo esquelético, causando a diminuição da capacidade de receptores funcionais, o que resulta em diminuição da sensibilidade do músculo à acetilcolina. Fármacos corticosteroides podem ser também indicados no tratamento, pois reduzem a resposta autoimune. Cara, eu lembrei de uma coisa agora. Eu disse que eu nunca tinha acontecido isso, mas de fato aconteceu. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu lembro que eu estava, né, trabalhando no setor, e aí tinha um paciente no leito lá do CRPA, que ele estava de fato com o olho assim, né, que é ptose palpebral, caída. E na época, estudante, né, é curioso pra caramba. E aí eu falei assim, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui, conversei com a paciente, perguntei o que estava acontecendo, conversei com o meu colega que estava com a paciente.
se ela chegou com o olho daquele jeito. Ele disse que chegou, mas não tanto, né? E aí eu fui conversar, chamei o anestesista e conversei com ele. Aí, inclusive, né, eu até comentei na época, eu falei, professor, será que isso aí não foi... De repente o paciente não tem miastenias graves e aí não foi o, o uso do relaxante muscular, entendeu? Aí ele, não sei o que e tal. Ele não sabia que eu fazia o curso de farmácia na época. E aí ele brincou comigo, você tirou isso de onde, Paulo? Não, porque eu dei uma olhada no prontuário do paciente, aí eu vi os medicamentos que o senhor fez. Aí, resumindo, ele fez lá os antagonistas, né? Antagonizou o processo, né? E agora eu não lembro se ficou diagnosticado como miastenias graves, porque aí eu não dei continuidade do processo lá do médico acompanhando. Mas assim foi algo que, né, a gente acaba aprendendo, você pega a literatura, por isso que eu digo para você, estudar a literatura e você ir para o dia a dia, para o campo, são coisas extremamente diferentes, né? O dia a dia é uma oportunidade ímpar que você vai ter. Então, quando você chega como estagiário, ou se você trabalha, né, em um setor, como eu era na época, técnico de enfermagem, e eu fazia o curso de farmácia, então tudo que era relacionado a medicamento, eu perguntava tudo. Tudo, 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 tudo. Brincavam comigo, mas eu perguntava, não deixava de saber, de perguntar, de questionar. Então aquilo ali você só atribui o seu conhecimento, né, a sua prateleira de informação, e você, é, a possibilidade de você ajudar, né, a equipe, ela fica mais clara, fica mais completa, entendeu? Isso é maravilhoso, né? Então isso te ajuda, né, tanto quando você está trabalhando, obviamente, dentro do hospital, né, você está trabalhando na farmácia comunitária, amplia sua visão, é diferenciada, entendeu? Então é isso. Miastenias graves é isso aí que eu acabei de falar. E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Já o mexinon, que é a piridostigmina, derivado do metilpiridínio, consiste em um outro inibidor da acetilcolinesterase, né? Ou para você, de repente você se perdeu, né? Porque eu fico conversando bastante. O que é inibidor da acetilcolinesterase? É aqueles dois tipos lá de anticolinesterásicos, né? Que é o de ação direta e o de ação indireta. O de ação indireta é o que inativa a acetilcolinesterase. E o de ação direta é o que tem ação semelhante à parte parasimpática. Entendeu? Só para relembrar, para não se perder. Vamos lá. Então aqui o mexinô derivado, né, como já falei, ele consiste em um inibidor da acetilcolinesterase, com duração de 3 a 6 horas, portanto maior que a neostigmina. Outra coisa, lembra de uma coisa, a neostigmina, ela não penetra o sistema nervoso central. Quem penetra é a fisostigmina. Então, quem vai agir melhor antagonizando vai ser quem? A atropina. Beleza? Só para lembrar. Outra coisa, quem vai agir melhor em relação a miastenias graves? Vai ser a neostigmina ou a fisostigmina? A neostigmina, porque ela vai agir na junção neuromotora. Beleza? Aí ele diz que o mexinon maior do que a neostigmina e a fisostigmina também é utilizado no tratamento das miastenias graves e como antídoto de bloqueadores neuromusculares.
Piridostigmina e a neostigmina pertencem ao grupo dos carbamatos, ésteres do ácido carbamânico, eita, e apresentam atividades agonistas diretas nos receptores nicotínicos e existentes no músculo esquelético. Os efeitos adversos eles são semelhantes aos da neostigmina, entretanto, com menor incidência de bradicardia, salivação e estimulação gastrointestinal. A via de administração é de acordo com a forma farmacêutica. Já o endrofônio, que é o tensilon, que consiste em uma amina quaternária, tem função farmacológica semelhantes da neostigmina. Neostigmina que não atravessa a barreira hematoencefálica e que ela tem uma melhor ação por conta da placa neuromotora. Quem tem problema de miastenias graves, grave isso aí. O endrofônio ele possui uma ação de curta duração, entre 10 a 20 minutos, sendo utilizada em administração venosa, geralmente para fim de diagnóstico de miastenias graves, provocando rápido aumento da força muscular. Entretanto, o excesso ele pode levar a uma crise colinérgica. Tem sido também referido no uso do endrofônio para reverter os efeitos do bloqueio neuromuscular após cirurgia. Inibidores dirigidos contra a enzima acetilcolinesterase do sistema nervoso central. Aqui já é uma outra coisa, olha só. Agora a gente vai estudar sobre os inibidores dirigidos contra a enzima acetilcolinesterase, no sistema nervoso central. Consiste nos fármacos utilizados no tratamento de doença de Alzheimer, pois tem facilidade em penetrar no sistema nervoso central. E com a ação inibitória reversível da enzima acetilcolinesterase, consequentemente aumentando o nível da acetilcolina. A doença de Alzheimer, ela consiste em doença neurodegenerativa de desenvolvimento lento, comprometendo também a capacidade de autocuidado dos indivíduos, levando à demência. Estudos indicam que essas alterações funcionais são resultantes inicialmente da perda de transmissão colinérgica e neurocórtex. Existem 4 medicamentos inibidores da acetilcolinesterase utilizadas até o momento para esse tipo de doença, a doença de Alzheimer. É a tacrina, é o donepezil, Erans, é o galantamina, Reminil, rivastigmina, é o Excelon, é o mais conhecido, né? Prometax, é o Excelon. Aí eu vou falar aqui um pouquinho, de cada uma delas, para a gente poder finalizar esse estudo aqui. Bem, a tacrina ela é considerada hepatotóxica e todos os fármacos atualmente utilizados no tratamento dessa doença que eu citei, embora proporcionem melhora na função cognitiva, principalmente em pacientes com alterações discretas e moderadas, mas não retardam a evolução da doença. Esses fármacos não devem prescritos, não utilizados com muito. Esses fármacos devem ser prescritos ou utilizados com muito cuidado em pacientes com história de asma, condução atrioventricular, diminuição, obstrução urinária ou intestinal. Os anticolinesterases reversíveis correspondem aos compostos organofosforados sintéticos que possuem a capacidade de efetuar ligação covalente com a enzima acetilcolinesterase, com ação bastante prolongada, o que leva a aumento duradouro da concentração da acetilcolina.
em todos os locais onde está liberada. As únicas drogas que deste grupo utilizados como terapêutica é o isoflurano e o isoflurato, né? E o ecotiofato, utilizados unicamente por via ocular no tratamento de glaucoma. A maioria dos anticolinesterásicos irreversíveis, eles foram desenvolvidos com a finalidade bélica e são também utilizados como inseticidas, pesticidas e acidentalmente têm provocado intoxicação. Estudos revelam que a meia-vida de agonistas diretos irreversíveis dura cerca de 100 horas. Veja abaixo os seguintes sintomas mais frequentes da intoxicação aguda por organofosforato de carbamatos. Rapaz, aqui é um processo bastante delicado, entendeu? Esse assunto aqui, ele é imenso, né? Ele é complexo. Estudar sobre organofosforados, carbamatos, né? São pesticidas, porque você consegue matar um mosquito com facilidade, onde atinge fisiologicamente no mosquito. É interessante isso aí, né? Isso é um assunto mais lá para frente, mas a gente vai bater nele também. O conceito de autocodes, aí diz aqui, do grego auto significa si mesmo, esse negócio para lá. Alguns autores conceituam como autocode qualquer grupo substanciais como os hormônios que são produzidos em um órgão e transportados pelo sangue ou linfa como um meio de controlar um processo fisiológico e outra parte do corpo. Outros consideram que essas substâncias tanto têm atividade fisiológica como fisiológica. Os autocodes têm sido também denominados... Cara, isso aqui saiu fora do contexto que a gente estava estudando. Entendeu? Caiu fora, eu vou pular isso aqui, porque isso aqui não tem nada a ver. Deu um blefe aqui. Mas não vou editar não, porque vocês sabem que a gente está estudando e o percurso é esse. Gente, é o seguinte, fica aí o meu convite para vocês, o meu pedido para vocês estarem divulgando o canal. Esse canal ele tem essa proposta, né, de sentar aqui na cadeira, na mesa e a gente estudar diretamente do livro e a gente ir discutindo, né? Eu vou estudando aqui, discutindo como se eu estivesse trocando uma ideia com um colega. Então, é isso que engrandece o nosso estudo de farmacologia. É trazer algo novo, né? É trazer a informação que nos leva o mais próximo da realidade, né? E sair um pouco desse mundo da literatura, né? Ficar lendo exaustivamente, e aí você acaba não entendendo as letras, o significado de algumas palavras. Então, como eu falei, o ideal é a gente estar sempre linkando a informação que a literatura passa para você conseguir entender, né? A gente já falou de malha trabecular, nós já falamos de músculo ciliar, né? Já falamos também do trígono da bexiga destrusora. Então, assim, você vê que tem uma informação que ela precisa ser explicada de alguma forma para a gente entender, entendeu? E é isso aí. Se vocês estiverem gostando, tá tudo legal. Também se não estiver gostando, né? Esse é o meu jeito de passar informação. E a gente tem muita coisa para estudar aí, muita coisa de sistema nervoso central. Tem um assunto legal que eu gosto, né, bastante. Aliás, eu gosto de tudo que é farmacologia, mas de antibiótico, né? Sou apaixonado por antibiótico, adoro falar sobre antibiótico, de anticoncepcionais, pomadas de modo geral, né? A parte dos anti-inflamatórios, quando você começa a estudar anti-inflamatório, né, você faz aquela divisão de vários anti-inflamatórios, paracetamol, dipirona, S, tenoxicam, meloxicam, naproxeno,
nimesulida. Então, cada medicamento desse, a literatura, ela traz, né, o mecanismo de ação, COX-1, COX-2, COX-3, mas na prática, cada um medicamento desse, ele te mostra onde vai ser melhor aplicado no paciente, né? E isso a gente aprende quando a gente pega as receitas do médico, né? Um médico ortopedista, médico neuro, ele passa aquela informação ali, aí você, questionando o paciente, no caso na farmácia comunitária, você aprende, tá entendendo? E também através dos artigos você vai aprendendo. Então, essa é a minha linha de raciocínio, é dessa forma assim, a gente vai estudando e passando, né, e aprendendo um com o outro, né, tocando esse feedback. Quem quiser, quem desejar ter acesso a esse grifo, né, a essa apostila, pode entrar através do contato com o WhatsApp, tá lá no link lá, tá lá no meu perfil do YouTuber, e aí eu vou passar com muito carinho, né, e os vídeos. É só falar qual é o tipo de vídeo que eu tô. Tá sempre lá correlacionado. Hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4. E a gente vai tocando aí pra frente vários vídeos. Beleza? Boa noite e vamos que vamos estudar.